Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um Matrículas em Pauta, aqui do estúdio de Valinhos, de Sudacogna de Valinhos, diretamente ao vivo. Hoje, dia 19 de junho, né, um momento muito propício, muito importante para a gente tratar desse tema, né, que é um tema que é muito relevante, vem se tornando cada vez mais relevante nos últimos tempos, nos últimos meses, né, desde a popularização da inteligência artificial com o advento do ChatGPT, com a popularização do ChatGPT, um tema que vem cada vez mais tomando corpo na nossa sociedade e não é diferente nas escolas por todo o país, né? Nesse momento agora, meio de junho, muitas escolas já em período de férias, outras escolas em outros mercados com as férias se aproximando, um momento muito propício para as escolas terem em mente, começarem a organizar as informações e os seus diferenciais em torno desse tema, em torno desse assunto, pensando na campanha de matrículas que logo se inicia, né? O tema da inteligência artificial muito ligado aí à inovação, à tecnologia, e que é uma demanda, né, que as famílias têm trazido para as escolas de um modo geral nos últimos tempos, e é um tema, né, que é tanto interessante quanto complexo, que desperta muito o interesse das pessoas, das famílias, e é importante que a escola utilize, né, esses conhecimentos, esses conteúdos, esses produtos que a escola pode ter embarcado na sua proposta pedagógica como um diferencial de mercado, como uma oportunidade para se posicionar diante das famílias e dos mercados. É um tema que, de certa forma, ainda continua meio em banho-maria, as famílias, as escolas ainda esperando como é que isso vai entrar na educação, como é que isso vai se desenvolver, né, e como vai mudar, né, a rotina das escolas, a rotina das salas de aula, mas, né, a gente não pode deixar isso em banho-maria, muito pelo contrário, a gente tem que desenvolver esse tema, desenrolar esse tema, mostrar que a escola é conhecedora, é interessada, está se envolvendo, se atualizando em relação a essas novidades para se mostrar como, né, como um diferencial do seu mercado. A inteligência artificial já impacta a vida de muitas pessoas, a nossa vida de um modo geral. Às vezes a gente nem sabe, né, do quanto ela já está, né, dentro das nossas vidas, e a gente sabe que daqui para frente, cada vez mais, a gente vai ter que trabalhar, né, essa geração de educadores que vocês fazem parte, vão ter que trabalhar no sentido de preparar a molecada, preparar os alunos para um mercado de trabalho que a gente não sabe ainda como é que vai ser e que vai ser muito impactado pela inteligência artificial, né? É impossível a gente falar em educação hoje, falar em preparação para o futuro, preparação para o mercado de trabalho, sem a gente pensar nas habilidades que são necessárias para um mercado que a gente não sabe ainda como vai se desenvolver. Bom, então hoje nesse tema que a gente vai tratar, a gente vai falar de inteligência artificial como parceira da educação. Esse termo parceira está destacado justamente porque esse é um dos pontos de preocupação que a sociedade traz em relação à educação, como é que a inteligência artificial vai entrar, né, e se envolver, e se misturar com o trabalho dos professores. E pensando então nesse tema, a gente, né, primeiro vamos conceituar de um modo geral, de uma forma bem simples, bem breve, só para colocar todo mundo aqui na mesma página. Às vezes nem todo mundo está tão antenado, está tão ligado com o que é, né, qual é o conceito, né, da inteligência artificial. Então ela nada mais é do que uma área da ciência da computação que estuda e desenvolve programas e dispositivos que buscam simular o comportamento humano em aspectos do pensamento, na realização de tarefas e na tomada de decisões. A inteligência artificial já está hoje, como eu falei, então, no nosso dia a dia, né, em ferramentas de reconhecimento facial, ela está nos algoritmos das redes sociais, ela está presente nos assistentes de voz, nos tradutores, nos GPS e, mais recentemente, né, com a popularização do ChatGPT, na criação de conteúdo e de imagens. Na verdade, a inteligência artificial, os estudos, as pesquisas em torno desse tema remontam à década de 70, é super antigo na verdade, mas elas começaram a se tornar mais populares agora, principalmente nesses últimos meses, né? E essa popularização, cada vez mais, o fato dela estar cada vez mais presente na nossa vida, traz também consigo algumas questões sensíveis nesse cenário que a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, a questão da proteção de dados é um tema que hoje preocupa muitas pessoas em relação ao quanto, né, isso vai ser, a disseminação dos dados, né, vão ficar mais fortes, né, com o advento das tecnologias. A questão da substituição do trabalho humano, então, como eu falei, né, a questão do trabalho do professor, em específico na educação, é uma preocupação que existe em torno do desenvolvimento da IA. A questão da ética, né, com o uso de imagem, voz e direitos autorais dos conteúdos que são disponibilizados e criados pela inteligência artificial. Os algoritmos que podem produzir visões discriminatórias, reproduzir, né, visões discriminatórias ou impróprias, né, para o usuário, dependendo da faixa etária, dependendo de quem está consumindo esses conteúdos criados pela inteligência artificial. A manipulação de informações e a divulgação na construção, produção de notícias falsas e a ampla divulgação que essas notícias falsas podem ter. Então todos esses são pontos, alguns dos pontos sensíveis, né, não tem vários outros, mas alguns dos pontos sensíveis que estão
embutidos aí na discussão, no desenvolvimento das novas tecnologias com o uso de inteligência artificial. Mas se, né, ao mesmo tempo que existem esses pontos de atenção, esses pontos de preocupação, existem uma série de benefícios que a inteligência artificial já está trazendo para a nossa sociedade, obviamente por isso, né, que ela está se desenvolvendo de forma tão rápida nos últimos tempos. Na área da comunicação, a gente tem, né, questões de atendimento ao cliente, velocidade nas respostas e num conteúdo mais bem direcionado para atender, né, as demandas que os clientes têm em diversos setores do mercado. Otimização do tempo nas tarefas do dia a dia, né, muita gente usa o ChatGPT via de regra para produção de um texto, produção de um conteúdo, mas ele já tem diversas funções, diversas ferramentas, né, que estão embedadas nele que já nos permitem utilizá-lo como um parceiro, como um auxílio para otimizar o nosso tempo e desenvolver tarefas que a gente fazia com mais, né, demorando mais tempo, agora a gente consegue já fazer com mais agilidade. Na saúde, a inteligência artificial já vem contribuindo, né, com a organização, com o desenvolvimento e assertividade nos diagnósticos e no monitoramento de pessoas, de pacientes. Na segurança, análise de dados, monitoramento, identificação de padrões de perfil de comportamento, então são alguns dos itens que já fazem parte do nosso cotidiano, já estão sendo utilizados, a inteligência artificial já está sendo usada em todos esses setores. E na educação não podia ser diferente, na educação a gente também, né, está começando a engatinhar, dar os primeiros passos aí no sentido de trazer a inteligência artificial para a educação, e é hora, né, dessa inteligência artificial fazer a mesma coisa que ela fez por essas outras áreas, pela saúde, pela comunicação, segurança, ela fazer também pela educação. E é essa geração de educadores, nós, vocês, que vamos dar os primeiros passos nesse sentido e vamos conduzir aí iniciar uma trilha, né, de trazer a inteligência artificial para esse nosso setor. Bom, para a gente começar a conversa aqui de hoje, nessa conversa a gente vai ter um convidado especial que eu já vou apresentar para vocês, mas antes de eu trazer o nosso convidado, eu queria passar aqui um vídeo, que é um trecho de uma entrevista que a gente fez com o Mário Ghil, lá nos estúdios da BET, né, para quem acompanhou a nossa transmissão, para quem esteve lá na BET presencialmente, mas a gente fez essas transmissões, né, fez uma série de transmissões ao longo de toda a feira, uma série de entrevistas, de conversas, de debates, e numa dessas conversas a gente falou sobre inteligência artificial com o Mário Ghil, que é o ex-presidente da Somos Educação. Vamos ver um trechinho dessa entrevista que eu acho que ele dá o tom e traz um tópico bem interessante para a gente começar a conversa sobre inteligência artificial. Vamos para o vídeo e a gente já volta aqui com o nosso convidado. O Plural IA, ele foi treinado só em conteúdo educacional. Ele não é um conjunto de algoritmos que foram treinados em qualquer coisa e tem que dar uma resposta educacional. Em diversas áreas. Por exemplo, ChatGPT, ele é uma inteligência genérica. Ele não é uma inteligência, são modelos neurais de algoritmos, né, interconectados genéricos. Ele serve para o marketing, ele serve para a saúde, ele serve para a educação, ele serve para o jornalismo. Então, o Plural IA é diferente. Os modelos só foram treinados com educação. Talvez um jeito interessante de entender isso é assim: o ChatGPT sabe o que é pornografia, o Plural IA não sabe. Espetacular a ideia. Essa é uma diferença, assim, para o educador, para o pai, brutal. Brutal, né? Você ter um modelo de inteligência como um assistente do professor. A gente nunca quis, né, que ele seja o protagonista. Ele é um assistente do professor, auxiliando o professor, eventualmente a falar, o Rafa tem uma dificuldade específica aqui que eu não estou encontrando essa dificuldade específica no material, eu quero planejar alguma coisa para o Rafa. E ter a certeza que a resposta dada é uma resposta saudável, porque ela só foi treinada com conteúdos de educação. Na área da educação. Tá aí, então esse é um trecho da entrevista, né, que a gente fez com o Mário Ghil. Quem quiser conhecer, né, ver essa entrevista na íntegra, está disponível no nosso canal Escola, só clicar no botãozinho lá para ver as transmissões anteriores e procurar pelos conteúdos da BET Educar, das diversas transmissões que a gente fez na BET Educar ao longo da feira, ok? Bom, para a gente falar então de inteligência artificial e de Plural IA, que é o novo produto que a gente a Somos, né, e Plural estão lançando para 2025, nada melhor do que a gente trazer um especialista, alguém que entende do assunto, como, né, muito mais do que a gente aqui que é do marketing. Quero dar as boas-vindas aqui ao Bruno Magalhães. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo ao Matrículas em Pauta. Tudo bem, Fábio? Boa tarde a quem nos assiste aqui. Obrigado pelo convite. Legal, Bruno, muito bom ter você aqui com a gente. O Bruno é um profissional aqui do Plural, tem mais de 20 anos aí na experiência, trabalha com produtos e serviços digitais e hoje ele atua, né, na liderança e no gerenciamento da equipe de design e de experiência do cliente do Plural. É isso, Bruno? É isso mesmo.
Legal. E, né, já fazendo o gancho aqui, quero aproveitar também para dar as boas-vindas às escolas que estão conectadas aí com a gente, né, muitas escolas já se manifestando aqui no chat. Estamos aqui com o José, do Colégio Dimensão de São Gotardo, Minas Gerais. Estamos também com o José Geraldo, outro José, também de Minas Gerais, de Turmalina, do Centro Educacional Mestra Joana Lopes. Estamos com o João Thomas, do Prisma, Escola de Educação Integral. Luiz Henrique também, do Prisma. A Gisela Freitas aqui, que é do nosso time, também conectada com a gente. Rosana Rosseto, do Colégio Gaia, de Guarujá. Colégio Cecília Meirelles, está aqui com a gente, de Palotina. Paulo Vitor, do Colégio de Campos dos Goitacazes. A Vanessa, do Colégio Cesane de Americana, essa eu conheço. Boa tarde também do Colégio Journey, de Curitiba, Paraná. Fernanda Aparecida Alves, também aqui com a gente. O Agnaldo, professor do Cietec, de Gonçalves Dias, Maranhão. Colégio Saber também está aqui com a gente do Sertãozinho, não sei quem que é que está aqui conectado conosco, mas o pessoal do Sertãozinho está aqui também. A Mel está aqui com a gente, não sei de qual escola que é. Colégio Saber também, outro. Colégio Itapuca também aqui com a gente, Rio de Janeiro. Enfim, tantos outros aqui que estão conectados conosco, sejam todos bem-vindos. Quero já aproveitar e fazer o convite para que vocês interajam com a gente ao longo da transmissão. A ideia da gente fazer essas transmissões ao vivo é justamente para ter a participação de vocês e aproveitar a presença aqui do Bruno para vocês tirarem eventuais dúvidas que vocês imagino que já tenham em relação a esse lançamento, essa novidade, né, que está começando agora, né, Bruno, a ser anunciada para as escolas, né, nesse período agora de final de primeiro semestre. Estamos começando a falar disso com as escolas, que é uma coisa que vem já para 2025. Então, aproveitem, né, a presença do Bruno aqui para a gente trocar e tirar as dúvidas que vocês eventualmente tenham a respeito desse novo serviço. Bom, já falamos um pouquinho, Bruno, de Plural IA, né? Para alguns de vocês, talvez esse nome seja novo, seja uma novidade, mas então, né, quero até aproveitar para pedir para o Bruno já falar um pouquinho aqui do que é o Plural IA, do que é essa ferramenta que vai ser embedada aí dentro do Plural a partir de 2025, que é uma nova solução que a Somos e Plural estão trazendo, já utilizando todos os recursos de inteligência artificial que estão disponíveis no mercado, certo, Bruno? Certo. Obrigado pela introdução aí, Fábio. Bom, falando em linhas gerais sobre o Plural IA, acho que o que está mais em pauta, que você usou na sua introdução, é a IA generativa, aquela que consegue ajudar a gente de forma criativa, né, a produzir coisas que facilitam ali o nosso trabalho no dia a dia, né? Você comentou sobre produzir um texto, né? E aqui, como que a gente está trazendo a IA para dentro do Plural? Eu acho que antes de começar a conversa, né, o que diferencia a gente das demais inteligências artificiais que a gente conhece que já estão mais populares, né, como o ChatGPT, o Gemini do Google, né? Na verdade, a nossa inteligência artificial, ela não olha para o conteúdo treinado na internet, o conteúdo disponibilizado na internet, que foi o conteúdo utilizado para treinar esses grandes modelos, né? O que a gente faz é um recorte. A gente coloca essas inteligências artificiais para elas funcionarem dentro de um aquário, de um ambiente controlado, que é o material didático das escolas que adotam os selos da Somos Educação. Então, a gente tem um ambiente seguro para essa inteligência artificial generativa consultar o que é o conteúdo que se espera que ela trabalhe a partir dele. Então, as respostas, elas tendem a estar muito mais alinhadas com a proposta pedagógica do material didático, com o conteúdo relacionado ali, ao invés de ela não fazer nenhuma conexão com isso e buscar essa resposta, criar esse conteúdo a partir de conteúdos que vieram desse pré-treinamento que foi feito ali na internet como um todo, né? Então, esse é o nosso ponto de partida aqui, o que diferencia a oferta de Plural frente a essas grandes IAs generativas que a gente tem no mercado. E, reforçando aqui o nosso parceiro de tecnologia, né, nessa empreitada, é a Amazon, através dos serviços da AWS, que também tem o seu próprio modelo, seus próprios modelos, né, de inteligência artificial, e a gente utiliza a infraestrutura de inteligência artificial deles para capacitar o Plural a oferecer essas ferramentas aí para as nossas escolas. Então, como ponto de partida, o nosso trabalho
nesse primeiro momento, está sendo muito mais focado na produtividade, seja do professor, seja do aluno, para que eles consigam fazer de forma mais fácil e de forma mais direcionada o trabalho de dia a dia deles. No caso do professor, criar plano de aula, criar questões, criar avaliações, fazer resumos, né, de conteúdos específicos para ele repassar em sala de aula, criar imagens que exemplifiquem os conteúdos que ele queira compartilhar com os alunos, e para o caso do aluno ser um assistente que apoia nos estudos, seja para explicar melhor um trecho de um capítulo, para desafiar nos seus conhecimentos ali, de forma que a IA esteja no ambiente que ela não responde a uma questão que o aluno eventualmente recebeu ali do professor, mas ela diga como responder, né? Que seria o apoio pedagógico ali que a IA conseguiria dar para o aluno no contexto da utilização da IA. Então, em resumo, é o que a gente está trazendo de novidade aqui com o Plural IA para o ano que vem. Legal, Bruno. Você, né, puxando o gancho do que você falou das funções que estão disponíveis, né, para professores e alunos. Pensando aqui no nosso ouvinte, aqui no nosso telespectador, que são pessoas que trabalham em escola e que muitas vezes estão ligadas ali diretamente ao atendimento, né, à sala de matrículas, à venda, né, da escola, dos seus diferenciais. Acho que seria legal a gente discorrer um pouquinho, de forma um pouco mais detalhada, sobre as funções que estão disponíveis para os alunos, pensando assim no que a gente pode exibir na hora de apresentar a escola, de apresentar as ferramentas que a escola utiliza, né, na sua proposta, o que a gente pode mostrar, o que a gente pode apontar de funções que o aluno vai ter disponível dentro do Plural IA e como que elas podem ser utilizadas ali no dia a dia do aluno, pensando ali, né, no trabalho do aluno, na tarefa de casa, no estudo para avaliação, enfim, na melhora do seu desempenho. Sim, boa. A gente está nesse momento, até a Beth, foi um momento que a gente estava focado no desenvolvimento das ferramentas para o professor, né? E a gente está nessa época do ano fazendo o desenvolvimento das ferramentas para o aluno. O que a gente já tem? A gente já tem o que a gente chama de chat com conteúdo. Então, a partir de um capítulo, a partir de uma parte ali do material didático, de uma disciplina específica, o aluno pode conversar com o conteúdo. Então, eu quero tirar uma dúvida sobre a introdução desse capítulo. E aí ele consegue fazer esse pedido para o assistente dele. Então, vamos pensar que é como se ele já tivesse o chat GPT que ele normalmente tem, mas que ele não precisa copiar e colar o conteúdo do capítulo lá na caixinha do chat GPT e fazer perguntas que possivelmente ele pode trazer uma resposta um pouquinho fora de contexto. Então, ele faz isso já dentro de um contexto mais específico, baseado no material didático e olhando aquela fração, né, do material didático que o aluno está usando naquele momento. Então, ele pode pedir para resumir ou explicar melhor uma parte do conteúdo daquele capítulo. Enfim, tudo que ele pode, dentro dessa lógica de chat, tudo que ele puder perguntar de uma forma mais controlada ali dentro do chat, dentro do assistente, ele pode perguntar que ele vai ter uma resposta ali com uma qualidade bem satisfatória do assistente de inteligência artificial. Caminha no sentido, então, como se fosse um plantão de dúvidas ali permanente. Exatamente, como se fosse um plantão de dúvidas permanente, que ele pode naturalmente conversar com o assistente a partir do material que ele está utilizando ali. Não entendi essa equação, e aí o assistente vai entender em qual página ele está, qual equação que ele está fazendo referência, e vai tentar explicar como resolver aquela equação, sem necessariamente dar a resposta para o aluno. Né? Então, é nisso que a gente está trabalhando, nesses refinamentos, assim, de qual o nível de profundidade, qualidade da resposta que a gente consegue trazer aqui para esse aluno. E aí a gente pretende evoluir com outras ferramentas mais objetivas. Por exemplo, essa ainda a gente está em teste aqui e discutindo viabilidade, mas a ideia é, o aluno leu um capítulo, testa os meus conhecimentos. A gente prepara uma provinha rápida para ele ali, com a inteligência generativa,
para que ele possa responder algumas perguntas que não necessariamente sejam as perguntas que já estão ali no material didático, que ele normalmente faz como atividade de reforço, né? Então, a gente pode ir para esse caminho também de usar a IA generativa para criar conteúdos que possam expandir ali o conhecimento dele. Um outro exemplo que é totalmente aplicável, a gente sabe que a gente tem muitas turmas que têm alunos com diagnósticos, seja alguma dislexia, TDAH, algum autismo, né? E aí a gente consegue, o aluno, por exemplo, dependendo da condição dele, ele precisa de uma analogia. Então ele pode pedir, né? Me explique esse capítulo ou esse trecho fazendo uma analogia. E o assistente cria essa analogia baseada no conteúdo, né? Então é realmente assim um parceiro, um assistente. Por isso que a gente está reforçando esse termo, né? É o assistente inteligente, tanto do aluno quanto do professor. Não, genial, Bruno, muito legal. Vamos falar então, né, você puxou do professor, né? Então, para os professores, quais são as ferramentas que hoje já estão disponíveis, no sentido de já estarem desenvolvidas, né? Eu sei que isso é só para 25, mas o que vocês já pensaram, já está organizado, produzido ali de ferramental para o professor? Sim, o que já está em funcionamento e que a gente já teve excelentes testes ali, resultados, são a criação do plano de aula, a criação do resumo do conteúdo do capítulo, criação de questões, seja questões dissertativas, questões objetivas, verdadeiro ou falso, enfim, uma diversidade ali de tipos de questões possíveis, a criação de lista de exercício, que nada mais, nada menos é do que você solicitar uma quantidade específica de questões, variando ali o tipo, né? Eu quero dissertativa junto com objetiva, e ele tentar criar a partir do conteúdo do capítulo aquela quantidade que você solicitou. Então é quase que, eu quero criar uma prova para eu aplicar amanhã e eu não tenho tempo para fazer isso. Ele vai te ajudar nessa tarefa de propor as questões que você precisar, seja 10 questões, 5 questões, para poder ser um ponto de partida para o professor, né? E também a geração de imagens, né, que a gente já consegue trazer. Por exemplo, eu quero um tema, cria uma imagem com tema de Guerra Fria, e aí ele vai trazer, sei lá, uma imagem de um urso representando a União Soviética, de uma águia representando os Estados Unidos se enfrentando ali, né? Então ele consegue gerar essa imagem, não é uma busca por imagens no Google, é literalmente a IA gerando e produzindo uma imagem nova, totalmente autêntica ali, para que o professor possa usar, seja em sala de aula, seja anexando em uma questão, em uma atividade, né, como material ilustrativo ali. Então, se o professor estiver precisando de uma imagem bem específica para ilustrar ali alguma coisa que ele vai falar em aula, uma coisa que ele quer colocar na prova, ele não precisa mais caçar essa imagem na internet, às vezes ele não vai encontrar exatamente o que ele quer, ele pode pedir para o Plural IA desenhar aquela imagem para ele. É exatamente esse o fio, Fábio. Assim, a ideia é a da produtividade. A gente sabe que o professor tem acesso ao ChatGPT, a gente sabe que ele tem acesso ao Google Images, mas o tempo que ele leva para dar o contexto para o ChatGPT, para pegar o conteúdo do capítulo, que é o mesmo conteúdo que o aluno tem, né, no material didático dele, e poder dar esse contexto para o ChatGPT, o tempo que ele leva para ter algo de qualidade é muito maior do que ele levaria para ter aqui no Plural IA, que já está contextualizado em cima do material didático, então a resposta tende a ser muito mais objetiva e com mais qualidade e aderência ao que ele tem que dar em sala de aula, ao que o aluno já tem no material didático dele também, né? E em relação ao Google, é exatamente o que você falou, né? Às vezes ele perde tempo ali só de procurar uma imagem, às vezes acha ela com marca d'água, com baixa resolução, né? Então ele pedindo para a IA criar uma imagem para ele tem certeza que ele vai pegar com a qualidade adequada, sem essa necessidade de fazer referência à fonte que ele está utilizando a imagem ali, né? Então é muito mais prático, né? Realmente o foco é produtividade aqui, olhando para o professor. Legal, e aí vamos dizer que a imagem que venha não era exatamente aquilo que ele queria, ele pode solicitar um ajuste,
naquela Sim, imagem. ele pode dar comandos específicos, né? Então ele tem um campo de chat sempre para poder pedir coisas mais específicas, se ele é um professor que já entende um pouco mais ali dos truques, né? Mas se ele é um professor que não tem tanta experiência assim, basta clicar no botãozinho de gerar uma nova, ele vai tentar fazer uma alternativa àquela imagem que ele gerou, né? Então, isso para todos os recursos. Funciona para plano de aula, eu gostei desse plano de aula, mas me dá um outro exemplo, pede para gerar um outro, ele vai gerar um outro. Aí vamos supor que eu achei o plano de aula bem estruturado, mas eu queria trabalhar com uma metodologia de sala de aula invertida. Então basta dar esse comando lá no chat que ele vai considerar o seu pedido e trazer uma proposta daquele plano de aula formatado numa metodologia de sala de aula invertida. Então é sempre, a gente tem pensando na produtividade, pensando nos diferentes níveis de letramento digital, né, que o professor pode ter ali em inteligência artificial, a gente criou uma experiência simples o suficiente para um professor que nunca teve contato poder já produzir alguma coisa, mas para aquele professor que já conhece, que já é mais experiente, ele tem um campo de texto aberto para ir pedindo coisas específicas ali para o assistente dele. Muito bom. Gente, eu não sei, né, se é uma coisa que está até no radar de vocês, mas para quem é gestor escolar que está nos acompanhando, eu acho que isso pode ser utilizado até como benefício na hora de contratação. Não, aqui a gente oferece cesta básica, auxílio isso, auxílio aquilo, e o plural IA para o professor conseguir desenvolver com mais facilidade, com mais fluidez, né, o seu trabalho fora de sala de aula, né, Bruno? Acho que tem ferramentas ali que eu tenho certeza que vão encher os olhos aí da grande maioria dos professores. Aproveitando o gancho, você que é professor que está conectado aí com a gente, aproveita e faz as suas perguntas também, que a gente já vou passar aqui para o Bruno responder. O Bruno, uma outra questão que está na pauta, né, quando a gente fala de inteligência artificial aplicada à educação, é a questão da personalização, da individualização, né, do ensino que ela permite. Já existem algumas ferramentas que estão disponíveis no mercado, né, da Seneca, não vou me lembrar agora o nome de outras, mas ferramentas que até já foram disponibilizadas dentro do Plural Family, né, dessa experiência mais individualizada do processo pedagógico, do aprendizado. E como é que vocês estão vendo isso dentro do Plural IA? Ela traz benefícios nesse sentido? Ela traz ferramentas que apontam para essa personalização, para a caminhada, né, que a gente tem no sentido dessa individualização? Sim, em dois aspectos bem específicos, Fábio. Pensando na experiência direta do aluno, num estudo mais autônomo, a gente tem o ensino adaptativo, que a gente está lançando uma plataforma mais gamificada mesmo, muito parecida com uma linguagem visual ali lúdica, bem próxima ao Duolingo, por exemplo, aqui, só para ilustrar um pouco do aspecto visual e gamificado ali da plataforma. E a ideia é que, a partir de uma avaliação diagnóstica, identificamos as habilidades ainda não desenvolvidas do aluno e que, a partir das missões, né, propostas dentro da plataforma, o aluno possa, essas missões são construídas sobre a demanda. Então, se eu identifiquei um grupo de habilidades a desenvolver, as missões são construídas com conteúdos específicos para desenvolver essas habilidades. Então, o aluno só progride para a próxima missão se ele tiver terminado a missão anterior, que é onde a gente vai reavaliar o desenvolvimento daquelas habilidades que estavam sendo trabalhadas. Então, é um desenvolvimento mesmo adaptativo, que a cada missão a gente vai recalibrando ali a ferramenta para entregar conteúdos que continuem desenvolvendo essas habilidades dos alunos. E olhando para o aspecto do professor, quando a gente tem um assistente que aumenta a nossa produtividade, a gente tem condições de ter tempo para poder pensar naqueles alunos que demandam mais apoio, naqueles alunos que demandam mais atenção, né? Então, ao invés de a gente perder um final de semana, né, planejando aula, atividade, avaliação, exercícios, a gente tem condições de dedicar um pouquinho mais de tempo ali para poder tratar na individualidade dos alunos, porque a gente tem agora uma IA que ajuda a gente na produção desses conteúdos que a gente levava muito tempo para fazer,
e que agora a gente é mais curador desse conteúdo, né? Essa questão está adequada para os meus alunos, eu preciso de uma questão em um nível de dificuldade um pouco maior, e aí eu vou pedir isso para a IA, e eu satisfeito com isso, agora eu vou pedir para ela adaptar essa mesma questão para eu enviar separado para um aluno que tem algum diagnóstico específico, que ela precisa ser uma questão um pouco mais didática, ou preciso explicar fazendo uma analogia, por exemplo, né? Então, eu vejo a personalização para o professor já possível através dos assistentes do Plural IA, nesse sentido, né, de dar para ele tempo para ele olhar para a individualidade dos alunos, agora que ele tem um parceiro ali para criar o conteúdo que ele normalmente faz sozinho, né, e provavelmente perde muito tempo com isso, né. Legal, muito interessante. Outras questões, na introdução eu falei um pouquinho das preocupações, dos pontos sensíveis que existem em relação à implementação da inteligência artificial em diversos aspectos, né, da nossa sociedade. Queria entrar um pouquinho nessa seara. Tem um dos pontos, né, que se preocupa com a questão é a confiabilidade das respostas, né? Você já comentou um pouquinho desse, o Gil no vídeo dele, naquele trecho da entrevista que a gente passou, ele fala um pouquinho do quão confiável é do fato do Plural IA tá treinado, né, dos algoritmos treinados só em conteúdos educacionais, mas existem aquelas questões com relação a por exemplo, uma resposta, uma informação que é passada que não está correta, não é precisa, tem a preocupação com relação a reproduzir, né, eventualmente conteúdos ali, informações que possam reforçar preconceitos, que possam, né, ser negativas ou até impróprias, né, de acordo com a idade. Você já pincelou algumas coisas nesse sentido nas suas falas anteriores, o Gil já falou um pouquinho disso, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que isso está sendo pensado dentro de Plural IA, né? A última versão que saiu do ChatGPT já tem uma série de avanços nesse sentido, né, para evitar as chamadas alucinações, né, de inteligência artificial. Então, isso já vem se desenvolvendo de modo geral nas IAs que existem disponíveis no mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que vocês estão vendo isso dentro do Plural IA. Legal. Bom, eu acho que você usou um termo muito bom para pautar aqui o raciocínio, que é a alucinação, né? Quando a gente olha para esses assistentes mais genéricos, como o ChatGPT ou o Gemini, quem já usa aqui provavelmente já percebeu que ele nunca deixa de te dar uma resposta, por mais viajada que ela seja, né? É aí que entra o conceito da alucinação, é o quanto que a gente permite aquela inteligência artificial ser criativa para poder trazer a resposta que a gente está querendo. E isso pode levar a essas imprecisões, a essas distorções ali. Aqui dentro do Plural, a gente evita que ela alucine. Por quê? Porque ela está se baseando em um material muito específico. Então, a gente tira um pouquinho do que a gente diria da criatividade dela, para que ela seja mais, que ela referencie mais aquilo que ela está lendo, que é o material didático. Então, isso já ajuda muito nesse filtro do o quão preciso ou impreciso pode ser uma resposta que ela dê. Tá? E olhando para o aspecto do conteúdo sensível, né, de eu poder dar para aquele aluno, principalmente menor de idade, um conteúdo impróprio, né, a gente também já tem filtros implementados para isso e tem funcionado muito bem aqui nos testes que a gente faz de confiabilidade, até mesmo para o professor. Se o professor pedir, por exemplo, para a IA gerar um conteúdo de cunho sexual, ele já dá a resposta pronta ali para ele, que ele não faz isso e que ele deveria se basear no material didático para esse fim, ou buscar fontes mais confiáveis que ele possa trazer esse tema para os alunos. Ainda que ele tente contornar um pouquinho assim, a gente consegue dar respostas mais que travam, né, esse tipo de solicitação ali para o assistente. Então ele já tem ali dentro dos seus modelos, algoritmos, o contexto de que ele está falando com estudantes, com, né, crianças ou jovens que estão dentro do contexto de educação. Legal. Bruno, uma outra preocupação, né, que existe em torno, aí não é especificamente da inteligência artificial, mas do plural, né, uma dificuldade que algumas escolas às vezes manifestam, que vocês também têm essa preocupação de aumentar o engajamento, né? Algumas escolas têm dificuldade de promover, gerar esse engajamento no plural. Não estou nem falando do Plural IA ainda, do plural mesmo, tanto professores quanto alunos.
Como que você vê essa questão do engajamento? Vai ser um dificultador para esse engajamento ou vai facilitar esse engajamento, essa nova solução, esse novo, esse Plural 2.0 aí, né, que está sendo lançado para 2025? Como que vocês estão vendo isso? Tá bom. A resposta curta eu vejo que ele vai aumentar o engajamento. Agora eu vou tentar fazer a resposta longa para a gente também colocar as expectativas, né? O Plural, assim como uma TV, um celular, eles são ferramentas, né? Você não engaja com o celular, você engaja com o conteúdo que você consome através do celular, a mesma coisa a TV e a mesma coisa o Plural, né? Perfeito. A gente sabe que os estudantes, às vezes eles querem fazer outras coisas além de estudar, né? E o Plural é mais uma ferramenta pela qual eles precisam se engajar para consumir o conteúdo que eles precisam para estudar, né? Para aprender e, enfim, para no final das contas serem aprovados ali. Então, existe esse bloqueio no engajamento, que ele é natural se esperar disso, principalmente de alunos na faixa etária que a gente trabalha, né? Mas o que eu acredito? O conteúdo que a IA generativa apoia tanto os alunos quanto os professores a entender melhor o material didático, a entender melhor as atividades, a aprender de formas diferentes, a ensinar de formas diferentes, eu acho que esse é um grande diferencial para motivar o engajamento, né? Então, para um professor é um profissional muito solitário, né, nas atividades dele, né? Ele facilita uma aula sozinho, ele planeja muitas vezes sozinho, o conteúdo, ele gosta de dar a identidade dele para o conteúdo que ele leciona, então um profissional muito solitário. Poxa, agora ele tem um assistente para ele chamar de seu, né? E aí ele vai encontrar formas diferentes de dar essas aulas que ele normalmente dá. A gente testou com um dos professores logo no início, que a gente estava ainda avaliando os recursos que a gente estava desenvolvendo, e ele trouxe uma percepção muito interessante, assim, olha, eu dou aula há 25 anos, eu poderia dar a mesma aula durante 25 anos, ou eu poderia usar a inteligência artificial para me ensinar formas diferentes de dar essas mesmas aulas, né? Então, eu acho que aqui, nessa fala dele, resume um pouco do que é o engajamento que a gente espera, né? Que tanto o aluno quanto o professor, eles possam encontrar formas diferentes de fazer aquilo que eles sempre fizeram, né? Legal. Puxando esse gancho aí que você falou do professor, né? E você usou a palavra assistente, né? Acho que essa é uma palavra muito importante da gente destacar. E até na fala do Gil, ele menciona essa questão, né, que existe o receio, né, não estou falando só da educação, mas da inteligência artificial dela substituir a mão de obra humana, né, substituir as pessoas, né, e isso é uma questão sensível para a questão do mercado de trabalho. Você enxerga num futuro a IA substituindo o professor? Existe esse medo? Ele é um medo legítimo? Ele é um medo real? Ou não faz sentido, ou não é nisso que está sendo pensado, está sendo desenvolvido em outro sentido essa ferramenta para auxiliar o trabalho do professor? Perfeito. Eu diria que tem níveis, né, de ameaça, vamos dizer assim, de uma tecnologia, não falo da inteligência artificial apenas, né, de uma tecnologia substituir o trabalho de uma pessoa, né? A gente acompanha historicamente desde o surgimento da internet, do computador, do smartphone e das tecnologias que estão em volta disso, várias profissões desaparecerem, várias surgirem, né? E a inteligência artificial, você fez uma apresentação no início ali, né, dizendo que ela é pensada para automatizar, para escalar aquelas tarefas que os humanos têm que fazer, e normalmente são tarefas que dependem da nossa inteligência. E o que a inteligência artificial faz bem é fazer isso com um volume muito maior de informações, num tempo muito menor, né, e com a qualidade que tem ficado cada vez mais próxima à forma que a gente desempenha essas atividades. Então, atividades que a gente, manuais, tarefas, que podem ser automatizadas, essas sim, a gente vai perder espaço para uma inteligência artificial. Mas onde está o trabalho de um professor, né? O trabalho dele, ele é dividido, né, entre as atividades que ele precisa fazer para conseguir dar uma aula, para conseguir avaliar um aluno, desenvolver as habilidades daquele aluno para ele
atingir o objetivo, e tem as atividades humanas, que uma inteligência artificial precisa de muito contexto para conseguir fazer alguma coisa de qualidade que seja substituível, né? Que consiga substituir o trabalho humano. Então, eu diria que o professor que hoje dedica o tempo dele só para as atividades que são automatizáveis, esse sim poderia ser substituível, né? Mas aquele que já está pensando em desenvolver as habilidades humanas, as habilidades sociais dos alunos, o pensamento crítico, tudo aquilo que a gente não consegue ensinar para um IA como fazer, ou que para a gente conseguir ensinar, ela deveria ter um contexto que só a gente tem, isso a gente não consegue substituir. Então, é o lado humano da relação do processo de ensino-aprendizagem que é totalmente insubstituível. Então, eu não vejo uma IA substituindo um professor em momento algum da nossa história. Eu posso estar muito errado, mas eu não vejo. Acho que é muito mais no sentido da IA mudar o papel e a função do professor, né, no processo pedagógico em relação ao que a gente tem hoje, que a gente tem, né, historicamente, né, transformar o professor naquele cara que vai conduzir mesmo, né, o desenvolvimento de um raciocínio lógico, conduzir o desenvolvimento de um raciocínio crítico, como você colocou, né, e não mais aquela figura que transmite conteúdo de A para B, né, do livro para o aluno. Então, né, acho que isso está na mão o conhecimento hoje está no celular, mas o raciocínio, né, não sai dali, né. Exatamente, e eu falei sobre contexto porque é uma ferramenta muito poderosa que o professor tem na mão, né? Como que uma IA consegue olhar para a realidade socioeconômica de um país e ele consegue pegar o gancho disso para uma aula, para um debate, e ele usando as habilidades humanas para facilitar um diálogo, para facilitar uma discussão, né? E isso não tem como você colocar, você operacionalizar numa ferramenta, né? Aí é realmente o trabalho de mediador, de facilitador, né, que a gente espera, né, que ele consiga dedicar mais tempo para isso. E realmente o que é automatizável, ele conte com uma ferramenta para fazer isso para ele, e ele seja, como você mencionou, né, ele tem um assistente, ele não tem alguém para fazer por ele. A responsabilidade da qualidade ainda é dele, a responsabilidade da curadoria ainda é dele. Ainda que ele tenha uma inteligência artificial muito confiável e que produz resultados que ele sempre reutiliza, né, repassa, ele ainda tem esse crivo sobre o que é produzido, né? Legal. Bruno, uma outra preocupação, né, que às vezes chega também para as pessoas em relação a não só a inteligência artificial, mas tudo que diz respeito à tecnologia, né, tudo que tem trânsito de informações, é a questão da segurança dos dados, da privacidade de dados. Você mencionou, inclusive, também que tem o Plural IA está sendo construído numa parceria entre Somos Educação e a AWS, né, a Amazon. Como que é o trabalho com esses dados? Como é que é assim, que nível que ele chega da pessoa, geral? Como é que a Amazon tem acesso a isso? O que tem, que não tem, é criptografado? Como é que está essa questão da privacidade e da segurança dos dados dentro do Plural IA? Pensando que a gente está, né, é um serviço, é um produto destinado fundamentalmente a crianças e adolescentes, né? Sim, sim. Bom, esse ponto é importante justamente para tirar qualquer pulga atrás da orelha ali, qualquer desconfiança que possa existir em relação aos dados que são trafegados ali dentro do Plural. Fora Plural IA, o Plural já atende a toda a legislação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente é muito rigoroso com isso. A Amazon, que é a nossa parceira aqui com o IA, também é a nossa parceira em infraestrutura. Então, eles têm um pilar dentro da Amazon de segurança de dados muito sério, e a gente acredita também nisso, por isso nós somos parceiros, né? E a gente utiliza dentro dos serviços que a gente consome da AWS, os principais serviços de segurança que eles oferecem. Então, em termos de infraestrutura, de segurança de dados, segurança da informação, o Plural é uma ferramenta muito confiável. E olhando para a IA, que muito se questiona, né? Mas está usando os meus dados para retreinar a inteligência artificial, né? Para poder melhorar ela. Aqui a gente não faz isso. A gente simplesmente prover a interação, né, do humano com o computador, e isso não retroalimenta
a inteligência artificial, tá? Então, é também uma camada de segurança que a gente pode considerar. E as nossas bases de dados, elas são criptografadas, né, e elas são também anonimizadas, ou seja, não dá para identificar se é um aluno da escola X, da série tal, cujo professor é este. Então, a gente anonimiza todos os dados que são trafegados ali dentro das nossas bases. Então, essa é a segurança que a gente consegue dar para todas as escolas aqui, que, além do Plural IA, toda a experiência com Plural, ela é criptografada, anonimizada e dentro dos melhores padrões de segurança da informação e dados que tem na indústria, tá? O Plural é um case que a Amazon utiliza como um case de sucesso nesse aspecto, inclusive. Esse anonimato ele é tanto para a Amazon quanto para a Somos, para todo mundo. Todo dado que sai Sim. do computador de um aluno e que chega em algum servidor, em algum lugar, e chega isento de identificação de qualquer informação pessoal. Exatamente. Legal. Exatamente. Bacana. Bom, Bruno, uma das questões, né, que a gente agora eu quero caminhar um pouquinho no sentido de como é que isso vai avançar dentro das escolas. Acho que é o que as escolas estão mais se perguntando aí, né? Quando que chega, né? Quando que chega, como é que vai ser? Queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Como é que são os próximos passos? Né, você comentou que nessa primeira etapa vocês focaram no desenvolvimento das ferramentas para professores e agora estão trabalhando no desenvolvimento das funções para os alunos, né, para as crianças. Quais são as próximas etapas que vão ser dadas agora? Quando que isso de fato chega nas escolas para que as escolas possam fuçar, né, mexer, experimentar, conhecer? E como é que vai ser a implementação disso nas escolas parceiras aí a partir de agora? Tá bom. Bom, a gente tem um calendário de tecnologia que é para a gente implementar, né, esse recurso aí para as escolas. Vale dizer que é um recurso que vai estar disponível para todas as escolas que adotarem o Plural, não é um recurso contratado à parte, que funciona só para um tipo de usuário específico ali. Literalmente todas as escolas que, a partir de 2025, acessarem o Plural, elas vão ter acesso ao Plural IA, né, aos assistentes inteligentes. Então, isso é importante. Então, nessa agenda de tecnologia, o que a gente está fazendo daqui até a virada do ano é muito teste, né? É desenvolvimento desses recursos, dessas funcionalidades, para que eles estejam bem redondinhos ali na hora que a gente implementar e distribuir os recursos para todo mundo. E a gente vai ter uma agenda de relacionamento, de treinamento com as escolas, que normalmente o nosso time de comunicação e relacionamento já faz, para poder empoderar aí as escolas desse conhecimento, tanto para poder ensinar os professores quanto os alunos ali. Então, vai estar dentro do nosso plano de comunicação aqui das funcionalidades, assim que a gente já tiver um modelo pronto para ser utilizável ali. Nesse momento, a gente, como eu falei dos testes, a gente recruta algumas escolas para validarem, né, para testarem o modelo, mas é um ambiente controlado, ainda não é um ambiente que a gente libera o recurso para a escola fazer uso normalmente, né, tem muito mais fins de desenvolvimento do que de já entregar o recurso para a utilização. Tá. Então, assim, esses treinamentos, você imagina que eles devam começar a acontecer a partir de quando? Só para as nossas escolas já terem, né, criar expectativa aí, aumentar a expectativa com vocês. Eu não tenho certeza da agenda, mas normalmente é quando a gente já começa o embarque, o período de embarque, né, por volta às aulas de 2025. Tá. Então, a gente começa ali, normalmente, uma agenda de comunicação a partir de novembro, né, com as nossas melhorias, com como embarcar as turmas, né, já apoiando as escolas no processo de embarque de turmas ali. Então, é a partir dali que eu acredito que vai começar o nosso trabalho de comunicação sobre Plural IA também, tá? Mas aí a gente vai ter fontes mais confiáveis do que eu para transmitir essas datas e essas expectativas aí para vocês. E mais para frente, então, que chega essas informações para as escolas, via, né, comunicação do Plural com os gestores, né? Legal. Bom, isso vai estar disponível, então, para todas as escolas parceiras que utilizam qualquer sistema de ensino da Somos Educação. 100% dos alunos das escolas parceiras vão ter acesso, então, a essas ferramentas. Todos os segmentos já têm funções organizadas, planejadas para Plural IA? Ou só os mais velhos? Como é que está esse infantil, fundamental 1, 2, todos os segmentos vão ter conteúdos?
Tá, vamos pensar o seguinte, Plural IA não é necessariamente um conteúdo, ele é um assistente, Isso. então ele vai estar liberado, né, para os alunos e também para os professores, e como, apesar de não ter conteúdo, como ele se baseia no material didático, basta a escola ter um material didático na sua biblioteca que o assistente vai estar habilitado para aquelas obras. Então, respondendo a sua pergunta, se eu tenho uma obra de ensino infantil na biblioteca do Plural, eu tenho um assistente que pode estar acoplado a essa obra, tá? E é isso para todos os segmentos. Custo para as escolas passarem a adotar essa ferramenta? Como eu dei uma pincelada, mas vale reforçar, não tem custo adicional, vai estar liberado mesmo como uma melhoria, como uma nova proposta, um novo recurso para todas as escolas a partir do ano que vem. Tá aí, gente, né? Acho que diversos ferramentas, melhorias, materiais interessantíssimos para os professores, para toda a equipe da escola, para a gestão da escola, né, Bruno? Acho que uma grande melhoria, uma grande oportunidade que a Somos, o Plural, está trazendo para as escolas para melhorar, né, a educação de um modo geral e todos os nossos parceiros. Bruno, tem só um comentário aqui da Fernanda Alves, que eu queria colocar, né? Ela coloca assim: a praticidade que ele promove na vida do professor, acredito que terá um melhor engajamento, pois contribui diretamente como aliado em seu trabalho. Acho que ela colocou esse comentário quando a gente falou ali da questão do engajamento, né? Ela depois conclui também, né, que jamais substitui, ou seja, né, nunca vai substituir o professor. Acho que é isso que a gente acredita também, acho que é nesse sentido, né, que o Plural IA está sendo pensado aqui dentro de Somos, né, Bruno? Sim, sim. É só reforçando o que a gente já disse, né, o professor, ele é uma peça insubstituível, né, desse processo. A gente nunca teve a pretensão de trazer uma inteligência artificial com esses fins. Fato é que a gente está chamando ela de assistente, né? Ele é o ajudante do professor, o ajudante do aluno, nunca com esse viés de trocar ou baratear uma mão de obra ali, né? Muito pelo contrário, para dar mais qualidade, mais tempo de qualidade para o professor poder fazer aquilo que a IA não faz, que é olhar para cada aluno individualmente ali, olhar para como ele está desenvolvendo os alunos dentro de sala de aula. Legal. Bruno, estamos caminhando aqui para o nosso final. Né, a gente trouxe como eu coloquei lá no começo, né, a gente trouxe essa pauta justamente porque ele é um tema que tem cada vez mais despertado o interesse da sociedade, das famílias, dos adolescentes, das crianças. E é importante a escola ter conteúdo, ter conhecimento e estar embedada já com ferramentas que utilizam a inteligência artificial para aprimorar a sua oferta. Mas, né, esse é um programa de marketing, certo? Marketing educacional, então eu queria né, um comentário sendo no sentido assim, de como é que a escola pode utilizar, que aspectos, que itens, que argumentos a escola pode utilizar no momento ali do atendimento de matrícula, pensando aqui no nosso espectador que trabalha no atendimento, que faz a venda da escola, né, que atende as famílias que vão conhecer na sala de matrícula. Que argumentos ele pode utilizar para apontar, né, que já está certo, que já está pronto, que vai estar disponível para as escolas no ano que vem, para elas se vender, colocar ali seus diferenciais na apresentação da sua proposta? Sim. Olha, eu acho que a gente vai conseguir elaborar melhor isso, né, quando a gente já estiver preparando ali a comunicação para compartilhar com as escolas, mas de pronto, eu acho que o foco, como eu trouxe, é muito na produtividade. Então, a gente sabe que vender produtividade do professor para o responsável não é necessariamente uma carta na manga, né? Uhum. Mas quando a gente traz essa relação para o processo de ensino-aprendizagem, e o aluno também vai ter as ferramentas, né, o assistente ali para poder apoiá-lo, vamos pensar que, eventualmente, um assistente pode evitar que a família tenha que contratar um professor particular, ou que, eventualmente, a gente consiga fazer com que o aluno estude mais engajado, como a gente está conversando aqui, porque ele tem alguém que tire, um recurso, que tire as dúvidas dele de pronto, que ele não precisa esperar para ter uma resposta ali sobre um ponto que ele tem dúvida, e que isso normalmente desengaja ele, né? Que ele pode estudar mais de formas diferentes, que um aluno que eventualmente tenha alguma dificuldade ou alguma condição que interfira no seu aprendizado, que a gente pode encontrar formas de trabalhar com o assistente para
facilitar esse processo, né? Então, eu acho que a gente tem recursos através da inteligência artificial que vão melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. A gente está beneficiando ambos, professores e alunos aqui. Legal. E só para uma última questão que, assim, que eu gostaria de trazer para as escolas, né? Você já apontou nas suas falas anteriores algumas questões que estão, né, que está no vislumbre ainda, que vocês estão pensando ali para frente. Queria que você pontuasse, né, mais diretamente quais são os próximos passos, pensando no futuro mesmo, não para 2025, mas mais para frente. Quais são os próximos passos que hoje vocês já têm aí no norte, né, na esteira aí de desenvolvimento e planejamento de novas funcionalidades, novas ferramentas que o Plural IA pode trazer para as escolas? Perfeito. A gente tem 3 pilares assim para o crescimento da inteligência artificial dentro do Plural. O primeiro é o que eu trouxe para vocês hoje, que é o da produtividade. O segundo é o da personalização, que é a gente de fato conseguir colocar tanto para aluno quanto professor o que ele precisa para atender aquelas necessidades específicas de aprendizagem, seja da turma, no nível da turma, seja no nível do aluno, né, para que ele consiga personalizar mais cada vez o ensino ali e que o aluno consiga ter recomendações cada vez mais personalizadas para desenvolver as habilidades que ele precisa. Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar vem a agradar cada vez mais tanto professores quanto gestão escolar, que é o da predição. É a gente conseguir dizer se o aluno que precisa passar em medicina, se ele vai conseguir fazer isso com o histórico de notas que ele tem, com as atividades que ele tem feito, com os simulados e avaliações que ele tem feito, e a gente conseguir dizer o que precisa ser feito para que ele alcance esse objetivo. A gente chama internamente aqui de Waze da educação. A gente quer saber onde que o aluno quer chegar, para a gente poder dizer o que ele precisa fazer, qual a rota que ele precisa seguir para ele chegar lá e a gente conseguir fazer isso. Então, olhando lá para o nosso último estágio de evolução, a gente quer empoderar as escolas com essa rota, com esse mapa, e onde que ela vai ter que passar para conseguir chegar nesse objetivo. Muito legal, Bruno, muito legal mesmo. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal está trazendo. O Henrique, do Colégio Adélia, do Guarujá. Boa tarde. Se essa nova IA estará disponível aos alunos também e será baseado no material didático, pode haver a possibilidade dos alunos colarem as TC, né, as tarefas complementares online? Bom, é nesse aspecto que a gente está refinando, porque não é o nosso intuito permitir que a IA responda as questões para o aluno. Então, eventualmente, a gente pode desligar a função para determinadas partes ali do plural, ou orientar a resposta que o assistente dá para nunca fornecer uma resposta objetiva, conclusiva ali para o aluno. Então, é exatamente nesse ponto que a gente está hoje, porque a gente entende que não tem valor uma inteligência artificial dar a resposta para o aluno, ainda que a gente saiba que se ele não obtiver ela através do plural, ele vai buscar em outro lugar, se ele quiser muito. Mas dentro do plural não é o nosso intuito que ele consiga. O fato é que essa realidade está posta, né? Independente de plural IA, independente de nós, essa realidade está posta e a educação, de um modo geral, a gente, as escolas vão ter que desenvolver, né, mecanismos para lidar com isso, né? O próprio Henrique também faz um outro comentário com outra pergunta, né? Ele diz que assim, entendi que não haverão dados rastreados. Como o professor identificaria uma possível resposta gerada através da IA do plural? Excelente. Olha, a gente ainda não tem estudos para identificar isso, né? A gente sabe que existem ferramentas, né, de rastreabilidade ali de conteúdo gerado por inteligência artificial. Ainda não tem nada no nosso radar para desenvolver, mas é um bom ponto. A gente pode estudar formas de trazer esse recurso ali para poder ajudar também o professor a identificar isso. Legal. E tem uma pergunta aqui do Antônio. Ele pergunta assim, consegue identificar se o aluno chuta aleatoriamente a resposta? Boa, não tem. Isso a gente deveria desenvolver uma ferramenta, né, com a inteligência para fazer isso, né? A inteligência artificial ajuda isso, identificar comportamentos e padrões que a gente consiga classificar, né, e dizer, olha, isso é uma cola, isso é um chute, né? Então,
no momento a gente não pensa em desenvolver nada dentro desse pacote de produtividade com essa finalidade, mas também é uma boa sugestão, a gente pode trabalhar em cima de coisas nesse sentido. A IA não está nesse nível de lemente ainda, né? Não chegamos Não, não tá. Aí uma hora que chega lá, né? Felizmente ela ainda precisa de muito treinamento dos humanos para ela ser boa, né? A gente treina IA todo dia respondendo que não é um robô e marcando semáforo, né, nas imagens ali para o Google. Uhum. O que a gente está fazendo, no fim das contas, é treinando uma inteligência artificial. Né? Perfeito. E para a gente finalizar, tem um comentário aqui do Alisson, lá de Itatiba. Ele fala assim, ó, ele pergunta, né, esse assistente vai ter um nome? Se não, por que não fazer um concurso entre os para apelidar, imagina, entre os alunos para apelidar? Com certeza ia ampliar o engajamento e ao mesmo tempo ensinar a usar. Olha que legal, uma sugestão aí, fica aí de ideia para vocês durante essa reta final aí de desenvolvimento para 2025. Legal, não sei Alisson. se eu vou frustrar as expectativas, mas a gente já batizou o nosso assistente. Ele é um mascotinho, ele é uma bolotinha lá com a carinha do plural, e a gente chamou ele de Plu, né, que é o apelido carinhoso do plural aqui. Então, por enquanto, é o nosso mascote, mas quem sabe, né? Enquanto Plu, mas de repente a ideia do Alisson aí toma corpo, né? Exatamente. Legal. Gente, estamos caminhando aqui para o nosso encerramento, né? Quero, em primeiro lugar, agradecer as escolas que estiveram aqui com a gente, né, na transmissão ao vivo, que comentaram, que fizeram suas colocações, suas perguntas. Para você que está assistindo essa transmissão gravada, né, no On Demand, fica aqui o convite para nas próximas semanas estar sempre aqui com a gente. Lembrando que o Matrículas em Pauta é um dos programas do canal M Escolas, tá? Toda quarta-feira, às 15 horas, sempre uma programação, ou é o Matrículas em Pauta, ou é a oficina de matrículas. A gente está sempre aqui às 15 horas, toda quarta-feira. Então fica o convite para acompanhar a nossa transmissão sempre ao vivo. Aproveitando também, faço o pedido para que vocês, né, se gostaram desse conteúdo, se gostaram dessa conversa, desse papo, clica ali no coraçãozinho, favorita ali a mensagem, compartilhe esse conteúdo com o time da escola, com coordenadores, com os gestores da escola. Acho que esse é um conteúdo muito relevante para que todos estejam antenados dentro da escola do que vem por aí, né, para que já comecem a se mobilizar, já comecem a se apropriar, se aprofundar nesse conteúdo, nessas informações e poder fazer, né, a implementação disso ao longo do começo de 2025, como o Bruno falou, né, em breve, em novembro, dezembro, começo de 2025, já começam as atividades de treinamento para que todos possam utilizar, fazer o melhor uso possível dessas ferramentas que vão estar disponíveis para todos vocês. Quero agradecer também muito ao Bruno, que esteve presente aqui com a gente. Obrigado aí por disponibilizar esse tempo conosco. Né? Prazer ter vocês, ter o Plural sempre aqui com a gente, que é uma ferramenta que eu particularmente sou fã, adoro. Né? E acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bacana, genial, estão pensando em coisas muito fora da caixa e trazendo uma inovação muito bacana para, né, milhares de escolas aí pelo Brasil que são parceiras da Somos Educação. Então, parabéns e obrigado, Bruno, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Fábio. Obrigado a vocês pelo tempo e estamos otimistas aqui para que vocês possam utilizar aí no ano que vem, trazer o feedback de vocês para a gente sempre melhorar e ser um parceiro mesmo aí no processo de ensino e aprendizagem das escolas que vocês representam. Legal. Então, gente, obrigado. Vamos encerrando aqui a nossa conversa de hoje. Né? Voltando aí para a nossa tela, quero só fazer comentar aqui que a gente está dentro do nosso processo Opa, voltando. Aí, passando aí para a tela da imersão, a gente está no meio da imersão matrículas, que é uma série de encontros, um circuito de encontros que a gente está fazendo por diversas capitais do Brasil, né? Chico, Luciana, Rafa, estão passando aí por todas as capitais, por diversas capitais, para conversar com as escolas, para falar sobre matrículas. Essa semana já estiveram em São Luís e em Belém do Pará. Amanhã eles vão estar em Manaus para falar com as escolas também lá do Amazonas. E depois a gente tem Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Natal, João Pessoa, Recife, Fortaleza, Maceió e Salvador. Então uma sequência de encontros aí muito grande que vai agora ocupar todo esse finalzinho de junho e todo o mês de julho. Então se você está numa dessas capitais ou em alguma uma das cidades próximas a essas capitais e tiver disponibilidade, né, entre ali com a gente, participem, né, desse encontro. A gente vai falar de matrícula, preparação, enfim, tudo que a sua escola precisa para essa reta final de campanha. As matrículas são gratuitas, podem ser feitas ali no imersãomatriculas.com.br. Tá? Então, ficamos por aqui nessa conversa de hoje. Obrigado pela sua participação e até o nosso próximo programa. Tchau!